Muito boa noite a todos vocês que estão nos assistindo aqui no programa Pimenta Pod. Eu costumo dizer que aqui a gente fala de tudo, ou quase tudo, menos da vida dos outros. E nós estamos iniciando com muita alegria esse ano, primeira semana de janeiro de 2025. Eu quero começar dizendo para vocês que eu desejo um 2025 repleto de saúde antes de mais nada, né? Porque a saúde, eu acho, na minha opinião, é o fio condutor da nossa vida. Porque se você tem saúde, você consegue ir atrás de todas as outras coisas na vida. É o meu pensamento, tá? Então eu desejo a você muita saúde, né? Desejo que o ano de 2025 seja um ano rico em experiências e de muito sucesso para você. E por falar em sucesso, eu estou trazendo hoje com muita alegria aqui 2 irmãos, não meus, mas eles são irmãos mesmo, de verdade, irmãos de sangue, empreendedores, e eu vou deixar para que eles falem não só deles mesmos, também da empresa que começou toda a história empreendedora deles. Eu agradeço a presença sua, Elvis Bueno, e sua, Denis Bueno. Inclusive, já pedi desculpa porque eu tinha que começar com você, né? Não com ele, porque você é o mais velho. Vou entregar o ouro aí, né? E outra, tem aquela questão também de dupla sertaneja, que nós falamos agora há pouco, né? Vocês sempre ficam assim, um do lado esquerdo, do lado direito, ou eu falo primeiro, você fala segundo ou não? Vocês... Como é que é? Pedro, obrigado pelo convite. Para nós é uma honra estar participando aqui e compartilhar um pouco de informação, um pouco da nossa vivência empreendedora e quem sabe até inspirar outras pessoas. Acho que pra gente isso é um reflexo do trabalho que a gente vem fazendo e é algo que nos dá orgulho de estar compartilhando com os outros. Referente à sua pergunta agora, nós somos mais simples, assim, acho que não tem muito essa não. O lado que sentou vai fluir, quem começar o outro continua a frase, porque acho que a gente tem tanto sincronismo trabalhando e morando junto quase a vida inteira, sim, que isso acho que flui muito bem. Vocês sabem que eu acompanho vocês já há algum tempo e participei de uma palestra organizada pelo Sebrae e pela Prefeitura de São Bernardo do Campo. Foram 4 palestrantes. Alguns, quando eu digo de um peso maior, não porque eles eram melhores do que vocês, mas porque eles estão um pouco mais no empreendedorismo. Mas assim como eu, outras pessoas que estavam lá se identificaram mais com vocês. Não sei se porque vocês são 2 rapazes muito bonitos, né? Eu posso falar isso sem problema nenhum, porque eu sou bem casado, bem resolvido, né? Mas são 2 rapazes bonitos, simpáticos, inteligentes e de um carisma, gente. Eu não tô puxando o saco, porque acho que a última coisa que vocês verão, aliás, na vida de vocês é um jornalista puxa-saco. Mas vocês têm um carisma que extrapola isso. Ajuda no dia a dia de vocês, Elvis, isso? Pedro, primeiramente, obrigado aí pelo convite também. É uma honra pra gente estar participando aqui do programa. Um feliz ano novo pra você e pra todos que estão nos assistindo. E, cara, eu acho que a carisma, ela faz parte da nossa essência mesmo, né? Sei que você não tá falando isso puxando o saco e nem precisaria. Mas a gente gosta, acho que, de ser caras carismáticos, pessoas do bem. Ou vocês são bons atores. Não. Ou vocês são carismáticos, ou vocês fingem bem pra caramba. Globo, vocês estão perdendo os caras. Não, acho que não é fingimento. Acho que faz parte da nossa essência, acho que do nosso estilo de vida. Então, acho que dificilmente você vai ver o Denis ou vai me ver, independente se for lá na empresa ou dentro de casa ou com os amigos, que se a gente não estiver sorrindo, acho que alguma coisa de muito grave vai estar acontecendo. Então, a gente gosta de sorrir, gosta de brincar. Eu, particularmente, levo o meu trabalho muito a sério, mas eu acho que tem que ser descontraído, tem que ser leve. E eu acho que isso é da gente mesmo, não é nada forçado, algo que a gente queira fazer. Vocês têm mais irmãos? Sim, temos alguns. Filhos do mesmo pai e da mesma mãe, eu e o Elvis. E aí, quando eu tinha 5 anos, nossos pais se separaram. Aí minha mãe teve um outro relacionamento, teve uma filha, que é a Carol, que a gente morou basicamente boa parte do tempo na mesma casa. E meu pai teve outros relacionamentos, e aí nesse meio ele teve o Carlinhos,
que mora em São José, e um pouco mais nova tem a Duda, que mora em São Bernardo, próximo da gente com a minha atual madrasta. Entendi. Então, família grande aí, 5 irmãos. Por que eu perguntei da família? Uma coisa que eu vi e ficou muito visível, né, naquela palestra, que eu tenho ela repercutindo na minha mente até hoje, cara. Né? Legal. Porque, como eu falei para vocês há pouco, nós montamos a Pimenta News Press vindos de um ambiente CLT. Eu e a minha filha Camila, que é minha sócia, cuida do dinheiro, né? Faz tudo. Vocês têm alguém assim? Porque o meu braço direito, meu braço esquerdo, aliás, não. Quando eu falo isso, acho que eu estou diminuindo ela. Porque, na realidade, a Pimenta News Press, eu falo que sem mim continua. Sem ela... Complicou. Sem ela, não. E nesse ambiente familiar, a gente é muito feliz por conta... Eu até me emociono, ó, por conta das coisas que têm dado certo. E uma coisa que eu lembro lá da palestra de vocês é falando da mamãe de vocês. O quanto ela foi importante. Então eu queria que vocês começassem falando da importância da família apoiar vocês. E aí já começar a história. Porque eu sei que a história, você não queria, ele que queria. Aí ele falou assim, pô, me empresta uma grana, você emprestou uma grana pra ele. Aí depois você viu, opa, esse cara acertou. Eu vou pro lado dele. Eu sei que não é assim, eu tô brincando. Mas eu sei que a história é mais ou menos assim. Começou com a mamãe de vocês incentivando, depois aconteceu essa união e vocês estão aí felizes aí até hoje e bem-sucedidos. Explica pra gente aqui, eu já conheço, mas agora a galera vai conhecer um pouquinho a história de vocês. Legal, bacana. O primeiro ponto com relação ao lance da mãe, minha mãe inclusive estava aquele dia na palestra e tal, e a gente é muito feliz e muito agradecido, né, pela minha mãe, pela educação que ela nos deu, né? Então o Denis comentou, né, os pais separados, a gente tem nosso pai lá muito próximo até hoje. A gente teve um padrasto que foi extremamente importante na nossa vida, assim como nosso pai. Foi um cara, sensacional. Tanto que eu tenho um filho e o meu filho tem o nome do meu padrasto. Ele faleceu em 2008 e foi uma forma da gente, acho que minha, de homenagear ele. Como é que chama? Marcelo. E a minha mãe, ela, cara, foi uma pessoa, assim, excepcional na nossa educação. A gente até se questionava quando era criança, porque ela era bem rígida, assim, com tudo, né? Com horário, com alimentação, com como se comportar, né? E hoje ela deve cobrar ainda isso de vocês, não cobra não? Ah, acho que hoje não, né, Daniel? Hoje ela ficou mais leve. Depois os netinhos, nossa, mudou a água pro vinho. Ela ficou mais leve, mas muito do que a gente faz hoje em dia, do nosso lado empreendedor, né? A gente não teve nenhum familiar assim muito próximo que empreendia, nem minha mãe, nem meu pai, e nem acho que nenhum familiar muito próximo. Mas comportamentos do empreendedor que ela passou pra gente sem saber que a gente ia empreender, né? Por exemplo, hoje a gente marcou 3 horas aqui, pra minha mãe 3 horas é 3 horas, cara. Ou é adiantado alguns minutos ou é no horário. E isso foi um valor que ela ensinou pra gente que a gente seguiu, assim como vários outros que a gente leva pra nossa vida, acho que leva pra educação dos nossos filhos. Então a gente é muito grato, assim, a ela, ao meu pai também, porque eu acho que esse lado já de carisma, de saber chegar em qualquer ambiente e tal, isso eu acho que a gente trouxe um pouco do meu pai. Meu pai é um cara que, ele é separado da minha mãe há mais de 25 anos e a minha família inteira do lado da minha mãe ainda ama ele. Vê ele como um cara muito bacana. Então, a gente tem que ser agradecido, né, pela educação da minha mãe, pelos comportamentos que o nosso pai também ensinou. Acho que é mega importante isso. E daí vem a história do negócio, né? Como é que começou a história? Eu conheço, mas eu quero que vocês contem, né, pra galera saber o peso que teve isso. Porque se a gente pensar que nós estamos fazendo um programa aqui para incentivar as pessoas, então é uma oportunidade dos irmãos acreditarem mais uns nos outros, entender que às vezes um vai fazer algo que o outro pode completar e vice-versa. Porque quando eu olho para vocês, né, tivemos até a oportunidade de estarmos juntos lá na empresa de vocês, eu vejo que um completa o outro. Mas vamos lá, conta a história. Bom, no começo ali, né, a parte 1 foi o meu primeiro emprego, que quem arrumou foi o meu irmão. Então ele estudava numa escola pública em São Bernardo, e tinha uma menina lá, né, e cada um falando das profissões dos pais, e aí essa menina falou, o meu pai é gerente de um buffet. E aí o Elvis falou, poxa,
então arruma um trabalho lá pra mim, falar com ele, né? Já foi meio ousado. Aí ela falou, tá bom, vou falar com ele. Aí ela foi, conversou com o pai dela. No outro dia ela falou, ó, meu pai disse que pra você não dá não, porque você é muito novo. Aí ele, então veio pro meu irmão. E eu nem sabia de nada. Você tava desempregado na época? Eu tinha... tinha 15 anos, 14, né? 14, eu acho. Tá. Tinha 14, 15 anos. E aí, ele voltou no outro dia e falou... eu falei com a Pamela, o pai dela é gerente de um buffet, e ele falou pra você ir lá fazer uma entrevista amanhã. Aí eu, beleza. Então, vamos lá. Bati, fui lá. E aí eu cheguei, assim, esse cara ele era muito enérgico, assim, né? Um cara sensacional, o João Antônio. Ele chegou e falou, você sabe que você vai ter que mudar o horário da escola pra noite, né? Eu falei, sem problemas. Ele tem camisa branca? Eu falei, tenho. Ele pode ir em casa se trocar e volta. Aí eu, caramba, já vou começar? E foi bem assim que startou ali, né? Eu comecei trabalhando num buffet e acho que menos de 6 meses depois teve uma festa muito grande lá e precisava de mais gente pra trabalhar. Eles falaram, nossa, a gente precisa arrumar alguém agora e tal. Aí eu falei, bom, meu irmão tá em casa. E nessa época eu estava fazendo Tava na oficina. Uma funilaria do nosso primo e era um trabalho meio sujo, assim. Ele não gostava, que ele se sujava e tal. E ele falou, nossa, esse trabalho não é pra mim. E aí eu peguei, liguei pra ele e falei, ó, se troca que eu tô indo te buscar aí que você vai fazer um trabalho aqui no buffet hoje. Aí eu fui com o Metri lá, o coordenador da época, a gente foi de carro na minha casa, buscou o Elvis, e aí fizemos o primeiro trabalho nesse buffet. Foi o start ali da nossa carreira profissional com eventos. E aí trabalhando nesse buffet por um tempo, o que aconteceu acho que alguns anos depois, quando eu comecei a trabalhar à noite de garçom, é que eu vi um bar lá preparando uns drinks. E aí eu falei, cara, esse trabalho de barman aqui parece que é mais da hora, né? E acho que um garçom ganhava na época, sei lá, uns 50 reais, uma paga de um dia, né? Uma diária. Um cachê, né? Faz alguns, em 2007, 2008. E aí eu perguntei quanto o barman ganhava. Eu acho que ele ganhava 90, alguma coisa assim. Eu falei... Ganhava mais que você, ainda podia tomar umas biritas, olha. Não podia beber, mas ganhava mais... Que os outros vissem, mas podia ir escondido. Só que tinha um ponto importante. Que isso acho que foi um negócio que me impactou bastante. O garçom, você tava lá atendendo, dando maior atenção e tal, e muitas vezes ninguém percebia você. E aí eu olhava o barman e eu falava, caramba, o cara chega depois, trabalha menos, e todo mundo vai lá, pede drink, sorriso no rosto. Eu falei, cara, eu acho que esse trabalho é pra mim. Cheguei pro Elvis, falei, cara, vamos abrir uma empresa de bar, porque é o negócio, cara, a gente vai deixar ele ganhar 50 pra ganhar 90. E eu não tinha a menor noção de que uma empresa... é uma estrutura muito mais complexa. Eu pensava só na diferença daqueles 40 a mais que eu poderia ganhar. É o que eu estou passando hoje, né? Saindo da CLT e indo para a empresa. Exato. E aí esse foi o start inicial. Falei com o Elvis. Só que qual era o problema? A gente precisava de algum dinheiro para fazer um investimento, para montar ali um design de um bar. Só que eu não tinha nenhum real. Eu tinha comprado um Celta em 60 parcelas, então eu tinha dívidas. Resumindo... E o meu irmão, um pouco mais novo, tinha R$2.000 guardado. Peraí. Isso foi da oficina que você juntou essa grana? De cachê, eu sempre fui um cara que... Acho que da minha mãe também isso, né? Gostava de guardar um pouco de dinheiro econômico. E tinha lá guardado R$2.000, não só da oficina, mas eu já estava trabalhando há um tempo nesse buffet também. Dos cachês lá de 30 em 30, você tinha quantos anos? Eu tinha 17 anos quando a gente foi abrir a empresa. Tá. Eu tinha 17 e o Denis tinha 18. Eu perguntei porque eu juntei uma grana dos 15 aos 17 para comprar uma moto. E comprei. Minha mãe ficou um mês sem falar comigo. Né? E você tava lá com esses R$2.000. Eu comprei uma moto em 2010 com caixinha. Só com caixinha que eu ganhei num restaurante. Era uma Twister, uma moto 250. Mas depois vendi, caí de moto e tal. A gente talvez vai chegar nesse ponto aí. A minha primeira moto foi uma Turuna 125. Essas motos nem fabricam mais. Depois troquei por uma ML e depois por uma DTzinha e as XLs, que foram a minha paixão da adolescência. Tive várias XLs. Tá. E aí o Denis me convidou na época, né, para poder abrir essa empresa. A gente já trabalhava junto, fazia tudo junto, tal, saía junto. Só que eu duvidei um pouco, né? Eu falei, Denis, eu acho que não vai dar, tal. A gente não tem, né, muito conhecimento. Você tinha 17 tal. E ele? O Denis tinha 18. Um ano de diferença. 1 ano e 8 meses, mas em alguns momentos, né, do mês de dezembro até o mês de março, a gente fica com a idade mais próxima. Né? Dá essa impressão, né? Dá essa impressão. Porque eu faço 34 anos agora e ele já fez 35 no início do ano. Ele faz 18 de dezembro, eu faço em março. Então,
Do dia 18 de dezembro até o dia 5 de março, Parece eu vou ter que 34 anos e ele vai ter 35, foi mais ou menos nesse período. Enfim, eu acabei topando, não acreditando muito, e a gente Isso abriu a porque empresa. você não acreditou e olha onde vocês chegaram. Se É. tivesse acreditado, hein? A gente abriu a empresa e tal, mas para deixar a galera que tá assistindo a par, né? Nós temos 2 negócios. Um deles que a gente tá falando é a Pepper Drinks. Sim. Uma empresa que a gente abriu em 2008 e ela fatura aí alguns milhões no mercado por ano. E a gente tem um outro negócio que é o Web Bar, que a gente pode até falar deles um pouco mais pra frente. Sim. Que esse... Vocês estão... Aliás, por falar nisso, vocês estão com sede? Vocês estão bebendo água na canequinha? Não, eu tô bebendo uma aguinha pode, aqui, né? tá perfeito. Eu vou beber uma aguinha aqui, ó. É. Num Aí, ó. presentinho que me deram. Né? Caramba, que eu legal. fiz questão, ó, pegou aí a cara deles, né? Isso aqui foi Boa. um brinde que eu ganhei, gente. Ah, não, é aqui que eu olho, ó. Tá vendo? Fiquei emocionado porque eu vi que eles gostaram. Foi um brinde que eu ganhei. Depois eu vou ver se eles descolam pelo menos um pra gente sortear aqui, tá bom? Então tá vendo? Vocês podem beber na minha caneca, eu bebo Boa. no brinde. Ah lá, vamos brindar aqui, ó. Hã? Cheers. Hã? Sucesso Boa. pra vocês sempre, viu? Pra Gente, nós. é água aqui e ali, tá? Apesar deles trabalharem com bebidas, tá? De vários estilos, isso aqui é água. Vamos. Então, e aí foi isso. O Denis me convidou lá em 2008 pra gente abrir essa empresa. A gente abriu sem muito conhecimento, sem entender nada de gestão. Vou deixar aqui, ó. Nós vamos falar da Pepper Drinks primeiro E e depois a gente depois fala da Web. Web Bar. Vamos lá. É isso. O negócio, ele começou a prosperar, né? A gente começou a fazer alguns eventos. O primeiro casamento que a gente fez foi de uma prima nossa. E desse casamento tinha um buffet que fazia alguns eventos itinerantes. A dona desse buffet gostou muito da gente, indicou para uma noiva, que indicou para outra, e o negócio começou a dar certo. Em 2010, a gente tava num bate-papo, eu e o Denis falou, meu, o negócio anda, não anda, vamos parar, não vamos, porque ele trabalhava num laboratório de engenharia, e eu nessa época, era chefe de bar do Soul Bikes, né, trabalhava num bar. Ele tinha um salário bom, eu tinha um salário e um carguinho legal, e ninguém queria abrir mão, porque é aquela decisão que você Aquela tem, coisa né? do CLT, né? Meu, vou largar aqui o certo pelo duvidoso e tal. Enfim, conversei com o Denis e falei, meu, vou pedir as contas. Eu tava fazendo faculdade de marketing, tava trabalhando num escritório, chamava Grupo Saúde e Vida, né, na época. E eu falei, vou pedir as contas lá e vou tentar tocando o negócio e você vai levando em paralelo ali com o seu trabalho. Eu saí de casa, acho que umas 8 horas da manhã, pra ir com a moto que eu tinha comprado, com as caixinhas do Zelão de quando eu trabalhava de garçom lá. E eu caí, tive um acidente ali no bairro Demarque e tal. Eu fiquei 1 ano praticamente sem conseguir atuar em evento, mas fiquei trabalhando dentro do escritório. E aí foi a oportunidade que eu tive de montar um melhor orçamento, de responder aos nossos clientes rápido, Quer de dizer, conseguir... um acidente te deu a oportunidade de você centralizar mais, aglutinar, encontrar formas do processo abrir. Exatamente. E aí, nesse momento, a gente teve a real noção de falar, meu, a gente consegue viver de bar e consegue viver bem. Até então, isso não estava claro na nossa cabeça. Até então, a gente fazia os eventos, eu posso dizer, mas... então, que há males que vem para bem. É isso. Era exatamente o que eu ia falar, a males que vem pra bem. Por quê? Se o Elvis não tivesse sofrido o acidente, depois de 2 meses ali, interno, só tentando fazer trabalho administrativo, talvez não ia ter tempo suficiente pra gente ter resultado financeiro e a gente desenvolver a empresa como precisaria. Só que como ele ficou quase 1 ano sem andar, com fixador, com gaiola, com gesso, cirurgia, voltava, então ele não podia andar de qualquer jeito. Ele teve que ficar 1 ano de qualquer jeito preso. E aí demorou acho que quase uns 6 meses para começar a vir o resultado daquele trabalho que ele fez, Sim. né, que ele iniciou lá atrás. Depois de 1 ano, o resultado era absurdamente maior. Então a empresa se desenvolveu e cresceu. Por conta de um acidente. E aí já maior fica a primeira período. lição, né? A gente vê um monte de empresa abrir. O Brasil abre empresa Sim, todos os dias, é né? uma estatística Só que a do gente vê Sebrae. um monte de empresa fechando, né? Então, na mesma velocidade que abre, fecha empresa. Por quê? A gente, depois que você é empreendedor há alguns anos, você faz análise de tudo que é negócio, né? Puta, abriu um açougue ali, ó, abriu um salão ali, abriu uma... São outros olhos, Você né? fica... E aí você vê, eu vejo até amigos, né, que já abriram negócio, antes mesmo do negócio dar certo, antes de maturar, antes de você colher um fruto, o cara já fechou, porque ele não teve a maturidade suficiente para poder esperar, né? Aguentar um pouco ali, sem dinheiro, viver numa qualidade de vida um pouco inferior, até do que um CLT vive, para poder colher o fruto lá na frente. Que a pessoa, ela pensa assim,
Se eu tivesse trabalhando CLT, eu chego de manhã, passo o meu cartão, dá o meu horário, vou embora, final de semana eu tô em casa, feriado eu tô em casa. O empresário atinge um nível desse, óbvio, mas depois de uma persistência. Com certeza. Né? Com certeza. E precisa ter esse tempo aí. Muito tempo de trabalho, né? Não tem como. A gente trabalhou em eventos, atuando em evento, até o início da pandemia, né? A gente ia nos eventos de sexta, sábado, domingo, depois a gente cortou a sexta e ia sábado, domingo, depois a gente cortou o domingo e ia no sábado, porque até 2020, né, a gente trabalhou. Nos últimos, sei lá, de 2015 pra frente, já não era mais necessário ir. A gente já tinha uma equipe grande, tem coordenador e tal, só que a gente queria estar próximo para criar processos e melhorias, entender quem poderia ser o coordenador. Então a gente continua Ninguém ativo melhor ali. do que os donos para saber, certeza, né? As fraquezas, análise SWOT. Exatamente. Né? Fraquezas e os potenciais. Total. Então a gente se manteve indo. Hoje a gente não vai mais por um pouco de qualidade de vida, os filhos que a gente quer, né? Ser um pouco mais participativo e vocês tal. têm conquistado. Mas mesmo assim a gente continua indo em alguns eventos, né? Vai, faz o seu network, vê a equipe, vê como tá o andamento e tal. Tá dia a dia ali dentro do negócio, porque é isso. Se você não der tempo ao tempo, felizmente vai acontecer isso, vai fechar, né? Nesse processo, né, de ascensão, quais foram as principais dificuldades que vocês tiveram? Até porque, jovens, eu acho que vocês devem ter tido muitas portas fechadas. Esses dois... Porque tem isso. Total. Até porque nós, o Brasil, agora me parece que o Brasil despertou para o empreendedorismo. Sim. A gente vê tanto em âmbito nacional, quanto estadual e municipal. Né? A gente trabalha muito aqui, a nossa agência produz muita matéria para o ABC, e a gente está entre os principais polos empreendedorísticos do Brasil. O ABC soltou, o consórcio intermunicipal ABC soltou há pouco tempo notas falando sobre esse crescimento. E eu tenho visto que algumas associações, alguns clubes têm se formado. Mas aí, eu creio que assim como esse pessoal que está se formando, quanto eu que estou começando no empreendedorismo, temos dificuldades que vocês tiveram. Como é que foi ultrapassar ou contornar ou resolver essas dificuldades para vocês poderem? Acho que se vocês falarem um pouquinho desse exemplo de vocês, pode servir para nós. Com certeza. Como é que foi esse processo? Eu acho que na empresa é resolver um problema por semana. Porque não existe uma dificuldade que muda o jogo. Existem as dificuldades e elas vão mudando de lugar. Quando a gente iniciou, a nossa maior dificuldade era a credibilidade. Porque nós éramos muito novos e um trabalho de evento... Conhecimento não tem no mercado. Exatamente, o trabalho de evento. Você vai pagar um bom dinheiro ali para ter um bar naquele dia no seu casamento, na festa da sua empresa, só que você paga antes do evento acontecer. Então, isso, você precisa ter muita confiança e muita credibilidade. Você fala os noivos, né? Os contratantes. Isso, contratantes. Mas vocês também fazem debutantes, fazem empresas corporativo, e tal. Todos os tipos de festa. Tá. Então, esse talvez foi a nossa primeira grande dificuldade. E como é que vocês superaram isso? Com persistência, com o passar do tempo, você vai vivenciando, vai entendendo quais são os questionamentos do seu cliente e vai tratando aquelas objeções. Por exemplo, a cliente vai falar, mas vai acabar a bebida na festa? Você fala, não vai acabar, porque eu tenho um estoque muito grande, eu levo 1 vez e meia a quantidade de bebida necessária para sua festa. Põe essa informação em contrato, né? E aí você vai validando e ajustando cada detalhe, né? Nosso contrato antes tinha 1 página, hoje tem 4. Então a gente foi ajustando tudo o que precisava e a maior parte das cláusulas que constam no contrato é protegendo o cliente. Porque quem tinha dúvida da entrega era o cliente. Sim. A gente tinha certeza do nosso potencial. Não adianta forçar a barra e falar, a gente dá conta. A pessoa, quando quer um emprego, promete vender até a mãe. Isso aí. O cara vai fazer hora extra? Vou fazer hora extra. Você aceita ser transferido para o estado? Depois que o cara assinou ali o gibizinho, né? Aí muda tudo. Muda tudo. Eu acho legal, interessante isso vocês falarem que protege o consumidor. Sim. Isso foi dando credibilidade. Com certeza. E óbvio que o boca a boca acabou, né? Auxilia muito, porque você fez a festa de uma pessoa, ela fala, eles fizeram o casamento da minha prima, foi fantástico. E aí vai te abrindo portas. Junto com isso, vai vindo a maturidade, porque você vai criando uma rede maior de network, então você vai aprendendo a se comunicar melhor, a se posicionar numa reunião, e isso
vai te dar mais um salto. Foi uma dificuldade em um determinado momento e a gente foi escalando cada uma delas. Mas eu acho que a maior dificuldade, que eu diria no empreendedorismo de um modo geral, ele vai estar ligado ao resultado. Porque independente do que aconteça, Brasil, ele é resultadista. Então, se você não tiver resultado, você pode falar que tem processo, que tem isso, que tem aquilo. Você não tem resultado, então o que você fala não vale tanto. Depois que você começa a ter resultado, as pessoas te olham com outros olhos. E aí as outras dificuldades elas começam a ficar mais fáceis. Então, eu acho que quando a gente passou a ter resultado financeiro, resultado na empresa, ser reconhecido, tudo fluiu mais rápido. Só que até ter resultado, você precisa de persistência, resiliência, você vai ter várias pequenas dificuldades. Agora uma curiosidade minha. Cara, eu amo meus irmãos. Uhum. Né? Inclusive ontem eu estava com um irmão meu e o caçula da família. Mas a gente não temos negócios juntos. E a gente tretava, né? Por conta das opiniões diferentes. Agora, como é que vocês têm conciliado, ou como é que vocês conciliam as opiniões diferentes dentro de um mesmo objetivo? Porque às vezes você quer fazer, Elvis. O Denis, não, agora não é a hora. Não, mas sabe? Porque sociedade tem muito de empatia, tem muito de um se doar ao outro. E eu lembro, quando eu comecei há 3 anos com a minha filha, às vezes eu era assim, não, mas eu quero assim. Então eu estava exercendo o meu papel de pai. Uhum. E eu vi com os meus próprios olhos que isso era errado. Então eu comecei a deixar ela tomar mais conta das coisas, porque eu tenho uma experiência diferente dela. E hoje a gente se completa. Quando eu olho para vocês dois, eu sinto isso. Que vocês se completam, mas foi sempre assim? Foi sempre assim. Acho que desde o começo... Esses caras são perfeitos. Vai bater de novo, não pode bater na mesa porque vai fazer barulho. Mas ó, esses caras... Mas eu acho que essa cumplicidade a gente já tinha independente do negócio, né? Vocês sempre foram unidos, então. Acho que a diferença pouca diferença de idade também contribuiu para vocês crescerem unidos, né? Quando a distância dos irmãos é muito grande, acho que isso... Pode ser que seria diferente, né? Mas, por exemplo, a gente estudou nas mesmas escolas. Primeiro no Matias e depois no Adair. Que lugar de São Bernardo vocês são? Nós somos do Battistini. E a gente estudou no bairro Demarque e estudamos também no Battistini, né? Então, nós estudamos nas duas mesmas escolas. A gente trabalhou nos mesmos empregos, no Piazza. E vocês queriam ficar rico do mesmo jeito, né? Eu acho que a gente sempre teve... Isso ajudou. Teve objetivos em comum, né? Um deles era prosperar na vida, né? E sem medo atrás dos nossos objetivos. Sim. Então, eu acho que por esse fato da gente já ter uma vida muito próxima e se dando muito bem no dia a dia fora dos negócios, quando foi para dentro do negócio, acho que foi muito, muito fácil, assim, muito natural. E eu acho que o que você comentou tem a ver também com maturidade, né? Meu pai ensinou uma coisa pra gente que eu falo de vez em quando com o Marcelinho. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Tem hora que você tem que saber ouvir mais, falar um pouco menos, né? Uma das coisas que a gente fez também nos nossos negócios o Denis, ele cuida de alguns setores dentro da empresa, eu cuido de outros. Então, assim, eu vou analisar, falar, eu quero fazer isso. Denis, dá o aval, tal. É você que já tá tocando isso, beleza. Não, tem uma opinião diferente. Tem que ter uma separação, não dá pra fazer todo mundo a mesma coisa junto. Exatamente. Mas lógico que em vários momentos, ao longo desses 16 anos empreendendo, eu pensei de uma forma, o Denis pensou de outra, ele bateu o pé que era do jeito dele, eu bati o pé que era do meu jeito, acabou indo o dele, acabou indo do meu e por fim deu certo, né? Quem errou mais, quem acertou mais? Eu acho que... Não, calma, é brincadeira, não vai, né, vou começar a treta aqui de família. Foi você, não é brincadeira. Não, acho que é isso, tem que ter eu acho que é bom também e não ficar discutindo o problema, a gente é bom de discutir a solução. Porque, cara, problema vai ter todo dia. Sim. Então, assim, você pegou essa bomba, isso é legal, te vira, cara. Meu irmão, te vira, contrata alguém, faz o que você quiser aí. Mas é o seguinte, o problema já tá aqui. E ficar discutindo sobre ele, ou o que não fez, ou o que tinha que ter feito, não vai levar a lugar nenhum. Assim, a gente precisa de soluções. Bom, você pegou essa bomba? Se você não conseguir, você me pede ajuda. Tá. Mas eu já tô com as minhas bombas, então resolva aí e boa. Sabem, acho que isso flui. Eu já trouxe alguns empresários aqui e o que eles mais... evidenciam, não vou dizer reclamar, mas o que eles mais evidenciam
dentro do empreendedorismo é a falta de qualificação. Quando eu olho para o negócio de vocês, é um negócio que não você não vê em todos os lugares. Aham. Então, em contrapartida, você tem poucas pessoas preparadas para isso. Como é que vocês administram esse pessoal? Vocês dão curso para eles? Vocês qualificam? E um detalhe que foi muito importante, acho que no começo da carreira de vocês, a simpatia. Eu já estive, sem saber, agora eu sei, mas eu já estive em eventos do qual vocês estavam lá com a Pepper Drinks. Aham. E o grande diferencial é a empatia, simpatia dos camaradas lá. Sim. Como é que vocês trabalham isso? Vocês preparam a galera? Até porque vocês podem ter os melhores processos do mundo. Vocês podem ter a solução para tudo, mas num casamento, que é uma festa que tá todo mundo feliz. Ô, faz aí para mim um Morrito. morrito. Tá bom, já vou fazer. Aham. Pá, joga. Gente, eu já fui em festa que isso rolou. Agora eu não sei se porque o cara não tinha recebido. Não é de vocês, não é deles não, tá? Não sei se o cara não tinha recebido, porque não sei. Mas acho que foram 2 ou 3 vezes. Tava lá, casamento. E foi muito legal. Eu acho que são 2 pontos aí. Isso eu aprendi também empreendendo. Você pode ver muitas vezes que os funcionários, os colaboradores de uma empresa vão ser espelho do dono. Então, Sim. se os colaboradores são gente boa, muitas vezes o dono dessa empresa é gente boa. Se os colaboradores são mala, Tem muitas nexo, viu? vezes Tem nexo que você tá falando. Total. Porque eu conheço empreendedores que têm funcionários, que os funcionários são legais porque os donos são legais. Exatamente. Eu acho que É a cultura da empresa. é uma cultura que é criada dentro do seu Cultura, negócio, né? cultura. E a cultura, ela se Quem torna melhor algo... do que vocês, empresários, para cuidar dessa cultura? Exatamente. Ela se torna algo tão forte dentro da empresa que, por exemplo, na Pepper hoje, se for um bartender trabalhar, porque aí a gente tem que fazer teste, né? Na prática ali com uma equipe. E eu já vou entrar no ponto de mão de obra. O nosso próprio time, ele já vai avaliar se... eles falam, né? Esse aí é do padrão Pepper. Não, esse aí não tá dentro do padrão. Ó, vocês Por quê? estão criando uma regra Você de mercado. cria uma cultura dentro da empresa que os colaboradores já estão há mais tempo, ele vai saber se o cara é do padrão para trabalhar com a gente ou não. E aí foi criado isso, né? Esse bartender é do padrão Pepper, dá para manter ou não. Porque nem é a gente que muitas vezes precisa não chamar mais. A gente tem uma vantagem, né? O cara é freelance e a gente quiser não precisa mandar ninguém embora. É só não chamar mais. Então o fato de chamar ou não pro trabalho, muitas vezes quem vai determinar é o próprio coordenador e os outros bartenders do evento. E esse questionamento que você fez de alguns empreendedores, né? Falando, não tem a mão de obra qualificada, não tem pronta e tal. A forma mais simples é criar a mão de obra, é qualificar eles, né? Lógico que tem mão de obra que é mais difícil ser qualificada. Às vezes o cara precisa um engenheiro eletrônico e tal. Você não vai conseguir qualificar esse cara se ele não for para dentro de uma universidade. Sim. Agora, o tipo de mão de obra que a gente trabalha, desde o começo, isso cultura nossa também. O bartender que trabalha com a gente, ele não era um bartender antes. Era uma pessoa que a gente achava que tinha perfil, uma pessoa que a gente achava que ela poderia dar certo e fez um convite para saber se ela queria trabalhar com o evento. A partir daí entra o nosso lado, né? De ensinar, de treinar, de explicar todo o manual de conduta da empresa para saber se a pessoa topa. Ó, as condições são essas, você quer? Eu quero. Agora vai para a parte prática, vamos testar, vamos ver se esse cara ele vai ser simpático, se ele vai trabalhar da forma que a gente quer, se ele vai seguir a norma de uniforme que a gente pede, se ele vai seguir todas as regras, e daí você vai criando. A gente tem hoje 70 bartenders que trabalham com a gente, e esses 70 a gente criou. Hoje é mais difícil pra gente convidar alguém, porque a gente tá um pouco mais velho, né? Eu tô com 34, o Denis tá com 35. Quando a gente era mais novo... Vocês estão muito velhos. Eu com 57, então... Não, é porque a equipe, ela é um pouco mais jovem. Não, eu entendo. Então a gente hoje... Tô zoando. Vive mais de uma indicação de próprias pessoas que já trabalham na empresa. Entendi. Ou aquele cara que se vê no desejo ele trabalhar, ele vai ali no Instagram, pede uma oportunidade de trabalho. A gente tá indo pro finalzinho do primeiro bloco, mas antes, pra gente poder depois falar só da Web Bar e dos projetos, né? Que eu soube que recentemente vocês viajaram para a China, devem ter trazido 1 milhão de coisas novas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho o que a Pepper Drinks faz, porque a gente está falando e a gente ainda não deu uma explanação geral. Então fala pra gente, antes de nós irmos pro comercial.
Boa. A Pepper Drinks, ela basicamente faz prestação de serviço de bar móvel. Por que móvel? Porque eu posso levar o bar para sua residência, posso levar para o buffet que você vai casar, posso levar para um espaço de um evento corporativo. E a gente é muito forte lançamento de peças, enfim. Exatamente, bodas, todo tipo de evento. O mercado que a gente mais atuante é o mercado de evento corporativo, né? Festa para empresa, independente do tipo de festa, casamento e debutante. Esses são os nossos 3 principais mercados. Mas a gente faz também todo tipo de evento, como evento residencial, bodas, lançamentos, e etc. o que vocês servem ali naquele momento? Eu sei, mas tem Serve... gente que ainda talvez não tenha assimilado o que é que vocês fazem. Vai servir drink alcoólico e não alcoólico. Não alcoólico. É isso, vai servir drink. Não serve cerveja, não serve refrigerante, não serve água. É um bar especializado em drinks. Bacana. De onde que veio essa ideia de vocês fazerem isso? Veio do buffet lá, a ideia do Denis que viu os bares indo... Porque como a gente trabalhava no buffet... Mas os bares, quando ele começou, eram os bares fixos. Não, era bar já móvel. era? Já era bar móvel. Só que você achou que naquele tipo... Não, modelo de negócio que chama, né? Quando você olhou para aquilo e falou, esse modelo de negócio dá para melhorar. Na verdade, eu pensei, naquele momento só, cara, ganho 50, posso ganhar 90. No primeiro momento. Depois, estruturando e entendendo, eu falei, cara, a gente pode ter a nossa característica. E aí, nós fomos melhorando e modificando várias coisas do mercado. E se for pensar também, em 2008, quem ouvia falar de bar para evento? Não era tão comum você ter um bar de drinks numa festa. Então foi assim, hoje algo é mais muito... comum. Era algo muito pioneiro na época. Tanto que naquela época, bar de drinks tinha aniversário de 15 anos. Por quê? Porque era meio que uma atração. Por que o Denis falou que os bartenders chamavam mais atenção? Era um cara que tinha... Porque o bar, naquela época, no aniversário de 15 anos, ele era uma atração. Ele servia drink, mas ele era uma atração. Sim. Porque a gente fazia show de pirofagia, sabe? Cuspia fogo e tal. Essas coisas. Então, hoje não faz mais. Hoje não faz mais. Não faz mais há muitos anos. Melhor nem não pode, arriscar, né? Nem pode, na verdade. Naquela época podia, tal. Tem... Enfim... Depois do acidente da Kiss, principalmente, mudou a norma em todos os espaços fechados, né? Sim. Então, ele era contratado meio que como uma atração. E aí, para casamento não era tão forte, evento corporativo não era tão forte. Agora, para aniversário de 15 anos, tinha que ter o bar, entendeu? Legal. Pessoal, papo muito gostoso. Eu, particularmente, estou aprendendo bastante com esses jovens empreendedores aqui. E se vocês ficarem ligadinhos, depois dos nossos comerciais, eles voltam para falar um pouquinho mais de um outro negócio que eles têm, que, se eu não me engano, surgiu agora na época da pandemia. E o negócio vai bem, obrigado, né? E eles fizeram recentemente uma viagem para a China. O que será que esses caras foram fazer lá, hein? Tá curioso? Tá curiosa? Quer saber? Então aguenta a mão aí que depois dos comerciais a gente volta com o Denis Bueno e o Elvis Bueno. A Pimenta New Press Comunicação, assessoria de imprensa e marketing digital, é uma agência especializada em planejar ações e estratégias inteligentes, inovadoras e eficientes em comunicação e marketing, para evidenciar as empresas, serviços ou negócios de nossos clientes. Nossa equipe conta com profissionais multimídias, criativos e especialistas em comunicação corporativa, marketing digital, criação de sites, gestão de redes sociais, marketing de conteúdo, marketing de turismo, comunicação e marketing para setor duas rodas. E tem muito mais: assessoria de imprensa, comunicação empresarial, mídias impressas, produção de jornais e revistas, campanhas de SEO, propaganda, publicidade, palestras e treinamentos corporativos. Conheça nosso trabalho em www.pimentanewspress.com.br. Pimenta News Press Comunicação, assessoria de imprensa e marketing digital. Apaixonados por comunicação. Venha passar um dia incrível no Rancho do Comanche, que fica no Distrito Ecológico do Riacho Grande, 4101, em São Bernardo do Campo, 8277. Aqui, reunimos para você, sua família e amigos, o melhor da roça e do entretenimento familiar, com aquela gastronomia típica, música ao vivo e diversas atividades garantindo diversão para todos, inclusive seus pets. O buffet é servido no sistema self-service. Nosso cardápio é composto pelo famoso porco no rolete.
variadas saladas, queijos e mesa de frios, estação de carnes, massas diversas e sobremesas. E para a diversão, o Rancho do Comanche oferece passeio a cavalo, passeio de charrete, pesca esportiva, tirolesa e playground. O Rancho do Comanche também preza pela acessibilidade e disponibiliza banheiros adaptados, rampas de acesso, cadeiras grandes e reforçadas e cadeirões para crianças, além de fraldário. Também locamos nosso espaço para eventos como casamentos, festas diversas e confraternizações de empresas. Entrada e estacionamento são por nossa conta. Ligue agora mesmo, DDD 11 4101 8277 ou acesse www.ranchodocomanche.com.br para mais informações. Sabe quando bate aquela vontade enorme de viajar, mas você não tem ideia de onde deseja ir? Não sabe se viaja pelo Brasil ou países de fora? Mas agora você tem a solução. Aventuração, o portal de notícias de turismo que mostra os pontos turísticos das cidades, os melhores passeios, onde se hospedar, endereços de restaurantes, dicas e curiosidades dos locais que você deseja visitar e muito mais. Ainda tem reportagens especiais sobre esportes de aventura praticados na terra, água ou no ar. Acesse www.aventuração.com.br e comprove. Sua viagem e aventura começam aqui. Uma das premissas da UDESP é formar uma nova geração de despachantes conscientes de seu papel na sociedade. Mas o que é a UDESP? A UDESP é a União dos Despachantes Documentalistas do Estado de São Paulo. É uma sociedade civil sem fins lucrativos com a missão de valorizar os profissionais que há anos exercem a profissão de despachantes documentalistas. Então chega de estresse. Para proprietários de todos os tipos de veículos automotores ou portadores de CNH, a UDESP disponibiliza ampla rede de atendimento com associados despachantes documentalistas, regularizados e especializados em documentações veiculares. Para mais informações, acesse agora mesmo www.udesp.com.br. Depois dos nossos comerciais, estamos de volta para o nosso programa Pimenta Pod, no qual você pode nos assistir toda segunda-feira a partir das 8 horas. Nós estamos no primeiro episódio do ano, com muita alegria, recebendo aqui dois irmãos super empreendedores que me deram muita inspiração a mim e a minha filha na época que nós assistimos o ano passado. Eu não lembro se foi o ano passado, mas olha só quanto tempo faz. E hoje eu tenho o privilégio de recebê-los aqui e ter uma verdadeira aula de empreendedorismo. Pessoal, nós falamos bastante da Pepper Drink, ok? Agora, nós vamos falar um pouco do ou da Web Bar? Da Web Bar. Da Web Bar. Como é que surgiu? Eu lembro na palestra de vocês que foi algo relativo à pandemia. O pessoal precisava fazer pedido, vocês estavam com muito boleto para pagar, não é isso? É mais ou menos por aí, né? E aí veio a ideia. Da onde surgiu o Web Bar? Vamos lá. A Web Bar, se a gente for colocar oficialmente, ela começou na pandemia, mas a ideia... Enquanto você fala, eu vou tomar uma água, gente. Ela surgiu muito antes. Em 2014, nós fizemos a primeira venda e ela aconteceu por uma demanda, porque a gente tinha a Pepper, que nós falamos aí bastante sobre ela, e nós precisávamos de utensílios de bar para os nossos colaboradores, para os bartenders, e não tinha tantos modelos disponíveis, material com muita qualidade. Aí eu encontrei um importador, negociei com ele e fiz uma compra de um lote, porque ele não vendia para pessoa física, e aí eu revendi para os nossos bartenders. Só que nessa primeira venda a gente não ganhou nada. E eu falei, cara, talvez a gente poderia comprar uns lotes de produtos de bar e vender. E aí a gente conversando e tal, falou, cara, a gente podia vender na internet isso aí, né? Pô, a gente já tem negócio, a gente é experiente, já tem empresa, vamos meter esse negócio pra frente, vamos colocar no site e tal. E aí o que a gente fez? Montou um site, tudo bonitão lá, colocou todos os produtos. E, por incrível que pareça, a vida do empreendedor não é fácil, né? Não vendeu nada. E a gente ficou penando nisso e tal. Tinha um colaborador ali que nós contratamos pra tentar administrar essa loja.
E a gente tentou 2014, 2015, 2016, mas a gente não conseguia desenvolver 3 anos. Não, foi mais. Puxa vida. Até... Aí entra a persistência que ele falou. Exatamente. Até 2019, antes chamava Pepper Shop, né? Era o Web Bar. Aí o Elvis falou, cara, a gente precisa mudar o nome, porque tá confundindo uma coisa com a outra. Review da empresa. Dá uma repaginada, a gente precisa de novos ares. Branding. E aí foi depois que nós voltamos de acho que a gente foi pra Nova York pra uma experiência lá de desenvolvimento. E aí mais ou menos nesse período a gente falou, vamos mudar o nome, acho que a gente vai fluir nesse negócio. E aí a gente começou nos primeiros passinhos nessa Web Bar pra desenvolver. Logo veio 2020, a pandemia. Março de 2020. Quando veio a pandemia, as tragédias às vezes pros empreendedores. É a segunda vez, não é? Tem a terceira. O primeiro foi o acidente. Olha só, se vocês nunca perceberam isso agora. Já. Já E ó, perceberam? ano redondo, Nossa. 2010 e 2020. Foi as 2 vezes que eu rapei o cabelo na vida. Então 2030, que já tá chegando, aí já tem uma tem que outra. se preparar. O que aconteceu nesse período? A nossa galinha dos ovos de ouro acabou os ovos, a Pepper parou de dar dinheiro. E a gente tinha 11 colaboradores internos, um monte de bartender parado, e a gente falou, cara, a gente precisa levantar recurso de alguma forma. E aí o Elvis conversando falou, vamos tentar trabalhar em cima das vendas online. Marcamos com um amigo nosso que vendia, ele deu lá, fez um bate-papo com a gente para compartilhar um pouco da experiência dele com vendas online. Melhoramos, repaginamos totalmente o negócio, e aí as vendas começaram a crescer. Então nós pegamos lá o colaborador da parte comercial e falou, cara, não tem trabalho comercial para você fazer, mas cadastra no Mercado Livre, cadastra na Amazon, o cara do financeiro, organiza o financeiro dessa empresa aqui, que agora a gente vai ter que pagar isso, vai ter que fazer aquilo. Então os colaboradores que nós tínhamos, aquela mão de obra, a gente realocou eles para a Web Bar, porque era a única empresa que talvez teria algum trabalho, mas nem tinha volume, nem dinheiro suficiente para pagar aquele colaborador. Mas a gente não queria mandar ninguém embora. Então, nessa repaginada, o faturamento de um mês pro outro dobrou, no outro triplicou. Isso eu lembro vocês falando. E aí falando. eu falei, cara, esse negócio tá sendo exponencial. E eu e o Elvis pensava, é porque tá na pandemia, tá todo mundo em casa, então vai fluir um pouquinho, quando acabar a pandemia, acabou, a gente volta com o Pepper e tudo bem. E aí nisso a gente foi vendo que chegou num patamar de faturamento que a gente não tinha faturado na Pepper até então. E dá pra melhorar, dá pra fazer mais isso, aquilo. E aí vocês foram se estruturando. E aí a gente foi estruturando, melhorando e tal. E teve assim uma grata surpresa, que isso aconteceu logo no começo. Foi quando um colaborador nosso do estoque, ele era meio nerdão, assim, meio ligado em computador. E a gente falou, cara, vem aqui pra fazer um trabalho aqui de cadastro, em plataforma, qualquer coisa que você conseguir. Não tinha evento pra montar. E era um montador de eventos. E, esse cara é o nosso gerente hoje na Web Bar. Ele foi, assim, um divisor de águas, o Renato. Ele parece que ele estruturou a empresa, assim, tudo que eu nem o Elvis queria fazer, ele pegou pra fazer, assim. Ele foi o nosso braço direito ali na estruturação da empresa. E partiu dessa sacada inicial que nós desenvolvemos. Em 2021 começou a voltar os eventos. Sim. E a gente ficou naquela dúvida, cara, como que nós vamos tocar 2 empresas? Vai dar, não vai dar? Nós tínhamos um galpão do lado da Pepper. A gente pediu pro inquilino sair, reformamos e mudamos a operação para esse galpão novo, que estamos lá até hoje. E, enfim. Eu fui visitá-los. Aliás, aqui, eu posso falar que é um bar? Que vocês montaram? É um bar, tem um bar lá Mas dentro. É um bar? É um bar showroom. Cara, aquilo ali é fantástico. Dá pra fazer um podcast lá dentro. Dá pra fazer. Dá pra fazer um monte de coisa ali. Mas vamos lá. Depois a gente vai falar um pouco desse bar aí, porque ali, se eu não me engano, vocês também dão cursos, aprendizados para a pessoa melhorar ali a questão do drink. Na verdade, o que a gente faz ali, ele serve como um estúdio pra gente. A gente atende algumas marcas. Então lá vira além da gente usar para as redes sociais da Web Bar, que a gente acaba gerando conteúdo ali, né? A gente vende aquele espaço para algumas marcas também. Então a gente faz elaboração de cardápio, por exemplo, você criou uma cachaça. Você precisa de ter uma carta de drinks para ela, você precisa gerar conteúdo, você vai precisar de uma empresa muitas vezes para fazer isso. Você tem um negócio montadinho. E a gente usa ali para isso, para geração de conteúdo. Você me falou que você pratica, acho que você me falou que ali você tinha se não todas, a maioria das bebidas que inclusive nem se encontra no Brasil. Exatamente. Né? Ali a gente tem praticamente... Eu gosto de licor. Uhum. A hora que você me mostrou ali a parte de licor, eu falei assim...
Eu gosto de gin também, né? Aham. Ó, do gin tá ali do lado. Gin tem acho que 54 marcas de gin lá. E foi isso. Pegando o gancho no que o Denis falou, a primeira reflexão que fica pra mim até pra quem tá assistindo a gente, né? Tá atento às oportunidades. Porque a gente só abriu... A cada 10 anos, não, né? Não, é o tempo todo, porque o tempo todo vai e passar também não, uma... ó, gente, não precisa sofrer nenhum tipo de acidente, tá? Aqui foram 2, mas ó, tira a parte do acidente. O tempo todo vai passar uma oportunidade. Através da nossa vida ali, passa muitas vezes a nossa vida. É bem aquele tipo da flecha que vai, né? Que a turma fala e ela não volta. Exatamente. E aí, por que a gente abriu o Webbar? Porque a gente, depois que a Pepper começou a dar certo, a gente foi muito ligado à gestão. Até por isso da nossa parceria lá com o Sebrae. A gente, acho que já fez todos os cursos que eles têm. Você falou na época de uma vezes. Pessoa que ajudou vocês o Fábio Souza, que é um dos gestores lá. Inclusive, né? ele tava lá também, né? Tava lá. Ele que convidou, inclusive, a gente para dar uma palestra. E a gente, muito ligado à gestão, uma coisa que a gente se preocupava com a Pepper, e a gente, lógico, se preocupa com isso até hoje, a gente chegou a fazer 20 eventos simultâneos. Hoje a gente faz no máximo 15 ou um pouco menos. E a maior preocupação nossa é o quê? É o drink que está sendo servido numa festa, ele ser servido na outra, a posição que tá as garrafas num bar, tá a posição no outro. Padronizado. Tá padronizado. Tanto que pra mim o McDonald's é uma das Eu empresas... ia falar agora. Por Você quê? vai no McDonald's do Brasil e da China... Eu tava na China agora, comi o número 1 lá nas antigas, que é o Big Mac, e é a mesma coisa. E a nossa preocupação era essa. Devido a essa preocupação, a gente tem lá os bartenders, e os nossos bartenders têm algumas categorias de cachê. Então tem o cara que é o coordenador, tem o cara que é o bartender, tem o cara que é o bartender e tem o kit dele, tem o cara que é o bartender e não tem o kit, tem o barback. Enfim, dentro dessas categorias, nosso bartender, ele chega pra trabalhar, tem tudo, tá pronto lá, estrutura de bar, copo, gelo, canudo, fruta, tudo pronto. Tem uma pessoa específica que monta. Tem uma pessoa específica que monta. Ele não vai lá, chega antes do evento. Não, já foi uma pessoa antes do evento, montou, o cara só chega pra fazer os drinks. Tem um time operacional pra cuidar disso. Logística, né? Só que o bartender, ele tem uma categoria que ele ganha um pouco mais se ele tiver o kit dele. O kit dele são 4 coqueteleiras, 4 mini tin, pra fazer os drinks, uma colher bailarina, um espremedor de limão, uma garrafa Soaring Pur. E a gente não queria que o bartender saísse no mercado e lá ele comprasse uma coqueteleira de um tipo, aí outro bartender tá com uma coqueteleira menor, aí um bartender tá com uma coqueteleira com tampa que fecha. Os drinks vão ser diferentes. E assim, a experiência pro cliente vai ser diferente porque a coqueteleira que a gente usa, a gente chama de tipo Boston, que é uma coqueteleira e uma mini tin, que você encaixa, faz o drink, abre ela rápido e tá pronto. E tem aquela coqueteleira que vai uma tampa em cima, e pra abrir aquilo ali dá dificuldade. Pra você usar em casa, tranquilo, mas pra evento aquilo não dá certo. Sim, tem que ser então a nossa mais preocupação era o quê? Manter um padrão. Pra se manter esse padrão, a gente falou, vamos comprar e revender pro nosso time. Aí foi que o Denis encontrou esse importador, a gente comprou, revendeu, falou, peraí, acho que tem uma oportunidade de mercado, a gente precisa vender só pros nossos bartenders. Quantas pessoas no Brasil não estão procurando esse tipo de utensílio de bar, né? Quantos bares? E aí foi que a gente criou a empresa em 2014. A Webbar. A Webbar, que se chamava Pepper Shop. Aí, 15, 16, 17, 18, tinha um colaborador trabalhando dentro da empresa. Isso é uma outra reflexão que fica. O negócio tá dando certo? A gente não dava importância pra Pepper Shop. Por quê? Porque ele trabalhava dentro do escritório da Pepper, ele usava um estoque que era da Pepper. Então, pra gente... Assim, não dava trabalho. Exatamente. E não dava dinheiro. Não dava trabalho, não dava dinheiro. Mas vocês perceberam um outro modelo de negócio dentro do que vocês já faziam. Exato. Só que ele só virou negócio quando a gente teve um problema. Quando a gente não teve faturamento mais com a Pepper. Porque até então ele era só uma ideia boa. Mas uma ideia boa, sem gestão, sem planejamento, sem organização, sem a devida atenção dos gestores, continua sendo só uma ideia boa. Era o nosso plano B. Só que a gente só pensava no plano A. Então, ele nunca ia dar certo se não tivesse tido... Ou poderia dar, mas seria muito difícil ele dar certo se não tivesse tido a pandemia. Porque a gente passou a colocar energia e pensar, idealizar ele como um negócio só quando a gente não teve mais faturamento. Porque até então a gente não olhava para ele com o potencial que ele tinha. Depois de 2019, que a gente foi lá para Nova York, inclusive com o Sebrae, fazer um estudo de mercado, a gente voltou com visão diferente para algumas coisas. E uma delas foi para Pepper Shop, para ver se conseguia fazer o negócio andar. E aí foi a ideia do Reband, a gente criou o nome Webbar e tal. Só que mesmo assim, não estava indo muito bem. Só que já estava um pouco mais preparado. Quando chegou a pandemia, que a gente não tinha faturamento em evento,
e a gente decidiu tentar o negócio, aí eu acho que a gente tava na hora certa, porque o negócio não tava começando do nada, mas ao mesmo tempo ele também não tava voando. Então a gente tava naquele momento de ou vai ou racha agora, né? E nesse de vai ou racha, em 3 meses a gente teve um faturamento que era 2 vezes maior do que o melhor faturamento da Pepper no mês. Opa, acendeu. Aí a gente falou, puta, tem uma oportunidade. Tava dando seta né? pra esquerda e acelerando. Tava dando uma oportunidade. Só que a gente vendia muito de um produto que a gente mencionou lá, que na pandemia a gente vendeu mais de 15 mil kit gin, que foi um produto que a gente criou na pandemia. E a nossa preocupação, e a hora que acabar o kit gin? Vai acabar isso. Tanto que até hoje a gente tem, mas é um produto que hoje representa, sei lá, nem 1% do nosso faturamento. Só que a gente começou a enxergar outras possibilidades. Material de bar a gente tinha 100 SKUs. Hoje a gente tem mais ou menos uns 300 ou 500. E aí, hoje, o que a Web Bar ela proporciona para quem está procurando algo nesse setor de vocês, de bebidas, utensílios? Fala um pouquinho disso. O que é que tem ali disponível? O cara entra que uma loja. É uma loja. É um e-commerce. É um e-commerce. Então a pessoa entra e pode fazer a compra normalmente. Exatamente. Como é que funciona? Lá é uma loja focada em bebidas quentes e bebidas para composição de drink. Então vai ter vodka, gin, saquê, cachaça, rum, licores. Vai ter a parte dos xaropes. Então eu tenho lá hoje 5 marcas de xarope, as 5 acho que maiores do mundo, com uma variedade de mais de 300 tipos de xaropes, né? E eu tenho também toda a linha de bar. Então desde um copo baixo, um copo alto, um copo para gin, um copo para fazer um martini. Aí eu tenho lá o macerador, tem a coqueteleira. Porque, deixa eu te cortar só um pouquinho. Eu não sabia, mas existem copos diferentes para as bebidas. Exatamente. Quando eu tomava o licor, eu tomava num copo normal. Mas depois que eu comprei o pequenininho, né? Tanto que eu saí de lá aquela vez, né? Eu comprei lá de vocês um gin e um kitzinho de especiaria. Uhum. Comprei lá com vocês. E chegou rápido, foi bem legal. Mas eu não sabia que para cada tipo de bebida tem copos diferentes, né? Exatamente. E aí eu tenho hoje o copinho lá do licor, que eu gosto, e o do gin, que eu também, que é aquela... Como é que chama aquela taça maior? É a taça Balloon, geralmente é essa aí. Aquela lá. Então tem isso. Para cada tipo de drink é legal você ter... Tem um copo diferente. Tá. Exatamente. E tem um porquê, né? Por exemplo, aquele drink famoso, ou Cosmopolitan ou Dry Martini. O Dry Martini eu acho que é mais conhecido. Do 007? Do 007. Ele é um drink que ele tem uma haste, né? Pra você pegar naquela taça, que chama a taça, inclusive, taça dry. E ele é um drink que ele é preparado gelado, mas não vai gelo dentro do copo. Por exemplo, um gin tônica vai gelo dentro do copo. O Dry Martini, ele é coado. E tem a haste justamente para você não passar o calor da sua mão pro copo. Se eu servir, por exemplo, um Dry Martini aqui, a hora que eu pegar e tiver sem gelo aqui dentro, a minha mão ela vai estar esquentando essa bebida, né? Involuntariamente você vai estar esquentando o seu drink. E a taça dry, por exemplo, ela tem aquela haste para você pegar na haste, não pegar ali com a mão no copo e você não passar o calor da sua mão. É mais ou menos que nem o famoso copo Stanley hoje. O copo Stanley, se você pegar ele ali... tanta controvérsia, né? Exatamente. Ele não passa o calor da sua mão para dentro por exemplo, de uma cerveja que você estiver tomando ali. Essa alça, por exemplo, aqui tem um porquê. Isso aqui é uma caneca. É para se tomar café aqui, ou para você tomar um chá. E não água. E não água. E aí todo mundo de podcast coloca uma caneca. Agora dá pra fazer personalizada. Então, o que eu poderia colocar aqui para os meus convidados que ficasse legal com água? Não, eu acho que isso aqui tá legal. Não tem problema. Porque todo mundo faz. Comum, é comum. Mas o que eu queria chegar no ponto de entendimento aqui? Essa haste só tem nela porque aqui teria um líquido quente, certo? Sim. Então se você não tiver a haste aqui, você vai pegar um chá quente aqui e vai queimar, não vai queimar a mão, mas vai incomodar, certo? Então você tem uma haste aqui justamente para você. Então tem um porquê disso aqui, né? Isso aqui não tá aqui involuntariamente. Então, que é a mesma coisa que acontece numa taça Dry Martini. Tem haste por quê? Pra você pegar na haste e não passar o calor ali pro drink, né? Que outras coisas mais a Web Bar disponibiliza? Que é assim, porque eu percebi que vocês têm ali produtos para quem é do ramo e para quem não é do ramo.
O que mais assim teria de interessante para pessoas que não são do ramo? Por exemplo, eu já entrei lá, eu conheço o portal, né, o e-commerce, mas o que mais teria? Vocês falando, você que é só um apreciador de bebida, olha, a gente tem isso. Algo que a gente tem é a linha de presentaria. A gente tem muitas Presente, coisas que são cara. voltadas para presente. Vocês mandam embrulhadinho ou não? Manda embrulhadinho. Se pedir, né? Só tem que avisar, Cara, né? que legal. Mas a gente tem kit com miniatura e onde vai lá um gin, uma vodka, uma cachaça. Então tem um que grupo legal. de bebidas, então é um baita presente legal. Uma outra especialidade nossa, além da miniatura, são as garrafas gigantes, que não são tão comuns de se ver, né? Então garrafas de 3 litros, Garrafa 4 gigantes litros. de quê? Umas garrafas De enormes, uísque, assim. vodka. Tá. Mas isso é produção de vocês, não? Não, dá pra... Não, da própria marca. É que você tá. me fala assim, vou no mercado, vou comprar uma garrafa de 3 litros de uísque. Você não vai achar. Não. Então isso é muito utilizado Nem para sabia presente. que tinha. Tem. E tem as miniaturas. O cara que gosta de uísque fica feliz, né? Fica feliz, porque, 3 demora litros, pra né? acabar. A gente Mas tem... aí é a marca específica de algum drink, de algum whisky específico ou assim, não? hoje a gente tem lá, por exemplo, Red Label, Jack Daniels, Black Label, né? Tem alguns tipos de vodka, Belvedere, Právida, que são garrafas maiores, que são produtos que não são Tem de comuns Prosecco, no mercado. Tem Chandon, tem... Assim muitas como as vezes. pequenininhas, né? Que são aquelas miniaturas. Mas, gente, olha só. Nós estamos indo pro quase o finalzinho do nosso programa e eu fiquei muito feliz quando eu fiz o convite para você, né? Fiquei mais feliz ainda de saber, olha, Pedro, a gente vai para a China, a gente quer trazer algumas novidades, a gente quer aprender um pouco lá de mercado, porque os chineses, eles estão praticamente em todas as áreas, né? Todas. De manufatura. Inclusive, hoje eu vi um outro amigo meu que trabalha com motopeça na China, com vários fornecedores. Ele é do ramo de motopeça. Achei bem interessante. Mas eu tô curioso para saber, né? Quando você falou, nós vamos para lá, olha, quando a gente voltar, a gente tem algumas novidades. Eu tô curioso para saber o que é que vocês estão trazendo para o mercado brasileiro de Boa. novidades para quem é fã de bebida. Eu queria falar, para iniciar esse lance da China, um pouco sobre a veia empreendedora e a persistência ali que o empreendedor precisa ter. A gente fez uma primeira importação em 2018 e ela foi péssima. Os produtos chegaram muito mais caros do que a gente esperava, deu tudo errado. Enfim, nós não tínhamos expertise nisso. E aí depois, em 2019, nós fizemos... Acho que depois da pandemia, nós fizemos uma outra. Não foi tão boa também, foi ruim, mas a gente aprendeu um pouco mais. Depois nós fizemos uma terceira, que já foi mais legalzinha. Uma quarta, que chegou com os produtos bons. E agora a gente está indo para nossa quinta importação. E aí o que acontece? Se na primeira vez que a gente importou, a gente já tivesse desistido, provavelmente a Webbar teria descontinuado, a gente não teria fluído. Então, assim, às vezes a gente precisa do tempo de maturação, que a gente falou aqui no programa várias vezes, né? E nem sempre dá certo de primeira, você tem que ir errando, ajustando e tal. O importante é não parar de tentar dar a flechada ali. Cada hora você vai afunilando e vai ficando mais perto do alvo. Então, acho que o primeiro ponto foi a gente ter essa persistência. E aí, quando a gente falou, cara, eu acho que pra gente encontrar os fornecedores, encontrar o caminho, a gente deveria ir pra China. E começamos a conversar, tá? Um despachante aduaneiro que nos apresentou essa oportunidade da missão China. E aí eu conversei com o Elvis, a gente achou o valor meio alto, tal. Procuramos um concorrente do cara que nos ofertou, porque acho que o mercado é isso, tem que procurar as oportunidades e ver aquilo que é viável. E acabou indo com uma empresa que foi concorrente da que nos apresentou. E aí foi onde a gente encontrou, hoje tem uma visão muito maior sobre isso, vários fornecedores, estamos em negociação para trazer um lote de produtos muito maior do que a gente imaginava. E muitos produtos voltados à nossa linha de bar, que é o que a gente planeja e quer continuar como segmento, mas produtos exclusivos, produtos que não tem aqui no mercado brasileiro. Sim. Então é um dosador com acabamento diferente, com um rolamento que ele pode girar entre o seu dedo. Então é um grupo de produtos que hoje você não encontra no mercado nacional. Esse é o nosso foco. Tá. E deu certo, acho que muito em função desse lance da persistência que a gente startou lá em 2018, que foi a nossa primeira importação frustrada. Entendi. Vocês então foram para a China para buscar novas perspectivas de negócio para aprimorar o de vocês aqui no Brasil. Como é que foi essa negociação? O empresário chinês, ele é mais difícil de lidar, de negociar do que o brasileiro? Como é que isso pode refletir, por exemplo, para nós que somos consumidores de vocês, os clientes?
o que a negociação lá na China vai fazer de diferença para nós, em termos de qualidade, talvez, em termos de valores, como que isso vai afetar a gente? Aí tem uma história interessante também. O chinês, eu acho que ele é muito bom, acho que é um povo que está bem à frente da gente e possivelmente eu acredito que eles vão dominar a economia mundial. O que acontece em 2018, que a gente fez a nossa primeira importação, a gente já estava vendendo até que legal. A gente falava que a Webbar não estava indo bem, porque bem pra gente tem que ser muito bem. Então ela já faturava um pouco, a gente não ia importar à toa, né? Antes de virar, era Pepper Shop ainda nessa época, né? E aí sempre tive LinkedIn, né? Com as informações ali, Pepper Drinks, Webbar e tal. Um perfil ali legal, porque eu acho que no LinkedIn também se faz muito negócio. E uma chinesa me chamou no LinkedIn e mandou uma mensagem pra mim em inglês. Puta, eu nem li, nem tentei também traduzir, passou. Passou mais ou menos uns 2 meses, essa chinesa mandou uma nova mensagem pra mim, eu falei, vou traduzir. Eu traduzi, ela tava se dizendo que trabalhava numa empresa e que ela trabalhava com utensílio de bar e ela sabia que no Brasil eu tinha um negócio voltado pra isso, que era na época a Pepper Shop ainda, e que se ela pudesse me mandar um catálogo, né? Um catálogo dos produtos. Aí eu falei, poxa, manda. Ela mandou, a gente viu que ela tinha praticamente todos os produtos que a gente vendia e alguns outros mais que a gente gostaria de trabalhar. E a gente resolveu importar dessa empresa a primeira vez em 2018. O problema que o Denis falou deu algumas coisas erradas, porque a gente fez um cálculo da precificação que chegaria num valor e chegou um pouco mais alto do que chegou pra gente. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Porque é dólar. Você importa tudo em dólar. Tem despachante aduaneiro, tem imposto, tem vários Só que o valor do produto, sei lá, ela vai te passar essa caneca aqui a, sei lá, $1. Só que esse produto ele vai chegar pra você, talvez a, sei lá, $8. Chegar final, o preço final, né? R$8. O preço final porque você tem o transporte de lá pra cá, você tem alguns outros custos que inicialmente na nossa cabeça não era dessa forma, né? A gente não sabia. E aí, indo lá pra China agora, que a gente foi numa feira bem grande, a maior feira de negócios do mundo, que chama Canton Fair, a gente visitou, inclusive, essa empresa que a PEG trabalhava, que ela mandou mensagem pra fazer uma negociação lá com eles. Nada melhor do que você constatar, ver o que os caras fazem pra você ter segurança. E, cara, é assim, o que a gente sentiu é que o chinês, eles conversando entre eles, parece que eles estão brigando o tempo todo, porque acho que é a forma deles conversarem mesmo, né? Eles não são muito amorosos, mas... com a gente, nossa, eles são... eu considero gentis, considero eles pra fazer a visita na empresa. Tipo, o cara, vai lá, ele manda um carro pra te buscar, ele te manda um carro depois pra te levar pro hotel, ele te paga um almoço, ele faz o que, né, um bom vendedor quer fazer. Então, acho que no quesito venda, assim, eles mandam muito bem. Mas lógico que pra esse caso em específico, a gente foi até com um tradutor, um brasileiro que mora na China há 15 anos, porque como ele era uma negociação mais avançada, ia dar um pouco de trabalho, porque tem muito chinês lá que não fala nem inglês. Nesse caso, elas, por exemplo, elas só falavam o mandarim deles. Então, a gente levou um tradutor brasileiro, mas eles querem fazer negócio com o brasileiro. A realidade é essa, né? E eles também negociam da mesma forma que a gente negocia aqui. Você começou com um produto num valor, você vai falar, não, mas, não dá, isso e aquilo, da forma que, o comprador tem que fazer de cada empresa. E eles estão super abertos para negociar. Então... Vocês foram com uma mentalidade, passaram um tempo ali negociando e voltaram. E aí eu entendo que nesse período, né, da volta de vocês até estar aqui comigo hoje, vocês conseguiram conversar e se não tinha planejamento ou um planejamento mais assertivo em relação a essa viagem, né? Eu creio que agora vocês têm. Então a gente está quase finalizando. Eu queria perguntar quais são os planos, qual é o cenário tanto da Webbar quanto da Pepper, né, Drinks, para 2025. O que vocês esperam desse ano? Boa, maravilha. O que eu falo da Pepper? Você quer falar da Web? Pode ser. Ou vamos falar ao contrário? Porque o Denis, você viu que ele veio com o uniforme da Web e eu vim com o uniforme da Pepper. Mas enfim, vou falar da Pepper. Bom, eu já ganhei isso aqui, vou esperar uma camiseta agora. A Pepper a gente vem desde 2017 com um planejamento que é o quê? Aumentar o faturamento do nosso negócio e executar a mesma quantidade ou menos eventos. Aumentar o nosso ticket médio, resumindo, é isso. E a gente o que todo empresário precisa. É o que todo empresário precisa. Só que isso precisa acontecer em algum momento na sua empresa e você, principalmente acho que para quem presta serviço,
entender e ter um start. Porque o que acontecia até 2017, a gente vinha aumentando o faturamento, só que vinha aumentando a quantidade de evento. E vinha aumentando o faturamento e vinha aumentando a quantidade. Só que tava um negócio já que ia virar insustentável. E a gente falou, não, meu, a gente tem que mudar esse jogo. Porque eu não ia... menos e talvez ganhar mais. A gente chegou melhor também. A gente chegou ao ponto de fazer 20 eventos simultâneos. Eu não ia conseguir fazer 50 eventos simultâneos, né? Eu acho que humanamente seria meio que impossível. O cara que faz 50 eventos simultâneos numa empresa, ele... Não vive, a real é essa. Então, o que é o nosso grande objetivo desde 2017 que a gente vem? É conquistar o mercado corporativo, porque pra gente é um mercado muito interessante, porque eu trabalho nas datas que eu estaria folgado, e a gente tem feito isso muito bem nos últimos anos. Ano de 2024, a gente não tem o relatório final, mas possivelmente é o ano que a gente fez mais evento corporativo comparado com evento social, casamento, 15 anos e tal. Então é um mercado que a gente vem conseguindo atingir e continuar aumentando nosso ticket médio e mantendo ali o mesmo volume, a mesma frequência de eventos ou menos. Que é o melhor, acho que é o melhor cenário pra gente que vive de evento. Tá. Já na Webbar, o Denis tem um planejamento bom lá com o Renatão. Na Webbar, a gente tem um plano de crescimento, até porque a gente ficou muito claro que para dobrar o faturamento na Webbar, a gente precisa de 2 pessoas a mais, talvez 3. Muito diferente do cenário da Pepper, que se for pra gente dobrar de faturamento, a gente precisa de talvez uns 50 barmans a mais e mais um monte de gente interna. Então a gente tem isso muito claro. Estamos mapeando para talvez ter uma filial no sul de Minas ou em algum outro estado por região e por oportunidade tributária. Além disso, intensificar o lance das importações para conseguir trazer mais produtos exclusivos. Porque acho que isso pra gente ficou muito claro, que a gente ter aquilo que ninguém tem no mercado, você vai surfar vai estar no oceano azul ali para negociação. Então, o nosso lance talvez é focar e trabalhar na linha de exclusividade. Ter coisas que não estão disponíveis ou que as pessoas não encontram dentro do nicho que a gente atua. A gente não pretende importar brinquedo, importar outras coisas, né? Utilidades domésticas diferentes do nicho que a gente atua no segmento de bar. Porque eu acho que é muito bom quando você fala de algo que você conhece muito e tem propriedade. Sim. E falando sobre coquetelaria, drink, bebidas, é o que a gente... É o mundo que a gente tá inserido, né? Então... Acho que é muito bom quando você fala daquilo... que nem você fala sobre comunicação, né? Acho que é algo que você vivenciou. Você tem uma história de vida sobre isso. A gente tem uma história de vida sobre coquetelaria. Então, nosso sonho, desejo é continuar nessa linha. Sim. Nós estamos finalizando. Antes de agradecer vocês, eu gostaria que, né, pelo sucesso empreendedor de vocês, por essa percepção que eu tenho, né, de experiência que eu vejo em vocês, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem, né, cada um de vocês para os nossos para os nossos telespectadores, até porque primeira semana de janeiro nós estamos, tem um ano inteiro aí pela frente, então eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para quem está nos assistindo. Legal, Pedro. Pode olhar. Eu acho que dentro dessa mensagem vai entrar uma coisa que eu tenho certeza que é uma das nossas missões de vida, que é inspirar novos empreendedores. E acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é que aqui a gente tem nessa mesa 2 exemplos reais de caras que vieram de famílias humildes. Minha mãe costureira, meu pai caminhoneiro, então uma família bem humilde mesmo. Estudei em escola pública a vida inteira, assim como o Denis. Eu não sou formado, eu não tenho uma faculdade, assim como o Denis também não tem um ensino superior. Mas a gente tem aqui 2 exemplos reais que dá pra chegar, dá pra se fazer. Com muita garra, com muita dedicação, acreditando no negócio. Então a gente tem inúmeras possibilidades para se empreender todo dia. Como eu falei aqui, tem oportunidade que passa na nossa frente todos os dias. Mas, né, lógico que no começo de ano a gente faz muito planejamento, né? Esse ano eu vou treinar, esse ano eu vou começar a fazer inglês, esse ano eu vou empreender e tal. Famosas listas. Então eu acho que a oportunidade de você que quer empreender, independente da sua condição financeira, que você tem 2 exemplos reais aqui de caras que eram literalmente quebrados. E a gente deu certo, cara. A gente vingou, graças a Deus, a gente acho que tem uma vida com muita qualidade, a gente é muito feliz no que a gente faz. A gente ama os nossos 2 negócios de paixão, faz com muito amor. E acho que você tem a oportunidade de começar o ano diferente, de fazer algo que você nunca fez. Mas para isso eu acho que tudo que a gente falou aqui
tem que estar muito forte na sua cabeça, que é, né, a persistência, a resiliência, não desistir na primeira coisa que deu errado. E dentro do que a gente tava falando de dificuldade, uma coisa que a gente fez, acho que por muito tempo fez muito bem, é engolir um sapo. Você vai ter que engolir um sapo, não tem como, né? Você falou, qual que é a maior dificuldade? É não ter credibilidade. E não ter credibilidade, o que vai fazer? Vai fazer você ter que engolir sapo. Tem cara que vai falar coisa que você não vai querer ouvir. E aí, beleza, tá tudo bem. Porque uma hora, quando você der certo, uma hora como as coisas prosperarem, o jogo vai virar e tá tudo bem, você não vai ter raiva de ninguém, né? Mas é isso, eu acho que a minha mensagem que eu deixo é pra te inspirar a começar um negócio novo, te inspirar a empreender e ser feliz, fazer o que você gosta. Caraca, o cara deixou a régua alta. Ferrou, pô, ele gastou tudo. Bom, eu vou deixar uma frase que eu tatuei ela no braço, porque eu gosto tanto dela pra eu não esquecer. Eu até tirei o relógio aqui. Mas eu tenho tatuado aqui uma frase que diz: não espere o futuro mudar sua vida, porque o seu futuro será consequência do seu presente. Eu acho que se você quer começar a fazer alguma coisa, começa agora. Não tem que esperar nada, tem que começar, porque a vida passa rápido demais e às vezes você tá com o plano ideal, só que você vai colocar ele em prática daqui 10 anos, ele já não vale mais nada. Então, cara, o seu futuro você começa a fazer hoje. Começa aqui e agora. Meninos, nós teríamos que fazer uma série só com vocês para poder falar de tudo, né? Que eu gostaria, mas fica o convite aqui para uma próxima oportunidade. Obrigado. Sucesso sempre para vocês, tá bom? E quem sabe a gente não se vê numa próxima, tá bom? É isso, Pedro. Obrigado pelo convite. Peraí. Nós vamos deixar aqui. Aqui, eu tava olhando para lá, não, é aqui, ó. Eu ainda preciso me acostumar também, né? Aqui nós vamos colocar todas as formas de contato da Web Bar. Opa! E da Pepper Drinks. Então você pode entrar no site deles. Você vai ver que é bem bacana, tanto um quanto o outro, é bem estruturado. Eu já fiz compra em um deles. Não, em um deles não. Fiz compra no Web Bar, porque o outro não é de compra, o outro né? Mas serviço. Você vai conhecer mais o serviço deles, tá bom? E nós vamos ficando por aqui. Agradeço profundamente a sua audiência. E na semana que vem a gente volta com mais um programa Pimenta Pod. Porque aqui a gente fala de tudo, menos da vida dos outros. Um forte abraço, fiquem com Deus. Um bom ano pra você. Bom ano pra vocês, viu, meninos? Obrigado. Posso falar que vocês são meninos? Claro. Porque eu já falei que tem idade pra ser o pai de vocês, né? A minha filha tem 30 e... Errou, hein? 33 ou 4, né? Uhum. É a idade de vocês, né? Então, sucesso sempre pra vocês. Deus abençoe a vida de vocês. E a gente vai se despedindo aqui. Segue a gente nas redes sociais. Sigam eles também nas redes sociais. E até a próxima semana, se Deus nos permitir. Forte abraço. Gente, valeu. Boa. Obrigado, valeu, Pedro. Obrigado mesmo. mesmo. Deus abençoe. Amém. Que agora é aquela parte que tá subindo aí o GCzinho, tá bom? Amém. A gente conversa um pouquinho aqui, como se tivesse tudo certo. É por aí. Não, meninos, eu tô enchendo o saco, mas olha, eu agradeço aí a oportunidade, tá bom? Nós vamos fazer um trabalho de divulgação. Quando o link estiver pronto, aí a gente manda pra vocês. Manda lá. Pra vocês, se quiserem colocar lá no Com site, certeza, a gente vai colocar no quiser site divulgar, lá, divulgar nas nossas redes sociais, divulgar nas redes também da Pepper e da Web e tal. Pra gente é um material muito rico. E você viu, né? Todos que a gente participou, eu acho que tem que tá lá dentro do se o meu site. estiver lá Tá, também né? vai ser um privilégio. Com certeza, vai estar lá. E depois a gente, 2000, como eu falei ali pra vocês agora há pouco, 2025 a gente tem, essa semana, quinta-feira, eu vou numa emissora de TV. Legal. Porque a gente tem um projeto de um programa voltado pro turismo. Uhum. Um programa que vai falar de esportes e aventura, porque eu pratico. Você pratica? Eu salto de paraquedas, vou de asa delta, escalo montanha. Que legal, cara. Tudo que vocês pensarem de loucura. Minha mãe fica louca, mas eu gosto de fazer. Eu não sou instrutor de nada.